A gente tem a honra de começar a tarde de hoje com uma dupla que está desenvolvendo uma nova coleção para 2021. Eu tenho muito prazer em chamar ao palco Paula Mendes da Rocha e Nadejda Mendes da Rocha. E a gente combinou que antes de começar a bater papo, a gente vai passar um filminho. Vamos lá. Nada mais a mesma coisa do que o diabo da cadeira, não é? Haja cadeira. Eu fiz essa cadeira na maior indigência. Acontece que eu tinha um amigo, Rubem Tibiriçá, engenheiro, ele disse o seguinte: imagina você que um dos produtos mais vendáveis, a Villares não fazia, está fazendo agora, que é o famoso aço mola. Esse aço é dobrado a frio e não perde a têmpera. Ele me contou isso numa conversa de bar e eu fiquei pensando assim, se eu fizesse uma cadeira toda em torno de uma barra só dessa com desenho adequado para isso pôr no espaço. Os índios dormem em redes, qualquer coisinha de pano, essa cadeira seria flexível para todos os lados, como um fluido. Para evitar esses estofados que você senta, assovia, sai um rato. Uma coisa elegante, como são as coisas singelas que fazem os índios. Coisa quer dizer, aquilo essencialmente. Bom, e eu inventei uma barra única, que você dobra assim, 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 leva para o ponto de menos solicitação, que é embaixo, atrás, e solda um ponto só. Ou seja, é uma dobradura com um ponto de solda. E veja bem o que eu pensei, se não é interessante, sobre tudo isso, estamos pensando no homem que só esperta quem mata é Deus, não é? Se isso é a ponta da técnica que hoje do Brasil se consegue fazer, e a outra ponta seria o tecido feito pelos índios, uma rede de tucum. Só que a capinha de tucum você não pode cortar, porque aquilo desmancha, tem que já fazer, etc. Os índios, contato com eles foi impossível. A FUNAI não era nem organizada. Aí passamos a fazer a capa de couro, de lona. E aí, como é que diz o outro? Eis a cadeira. Está vendendo no mundo inteiro. Atualmente, uma empresa francesa decidiu fazer um contrato comigo, etc. E eu estou recebendo royalties pela primeira vez na minha vida, uma coisa que eu desenhei em 56. Mas também para nós, para refletir, eu estou sempre preocupado que gente muito jovem ouça essas lorotas. Se você se diz designer, como se fala, em Milão, você é amparado, te leva para os melhores laboratórios, ensaios, etc. E aqui, como que eu pude fazer a cadeira? Tínhamos que buscar as varas do tamanho certo. Fomos buscar na Villares, eu e o Angelim. Ele tinha uma motocicleta. Nós amarramos as 3 varas, enfiamos assim, entre as pernas, saindo para frente e para trás. Pusemos uma bandeirinha vermelha na frente e outra atrás e viemos da sede da Villares, que era lá em Interlagos, até a oficina dele na Moca, para dobrar na Ságoma. A primeira capa quem fez foi a mulher dele, com um saco de farinha lavado, alvejado, como se diz, e costurou perfeitamente a capa, que eu fiz umas matrizes de papel antes. E surgiu a ideia de, por que não, um pouco, pelo menos para a primeira que vamos pôr na loja, um ensaio.
Eu falei, vamos comprar 2 sacos de cimento, é 120 quilos, que é limpo, fechado, blindado, botamos aí em cima, tudo isso na casa dele, no fundo do quintal, que era a oficina dele. E ele tinha 2 meninos, uma menina e um menino. Então estabelecemos o seguinte, a cadeira fica aí, sempre que vocês passarem, balança, 120 quilos. E fizemos isso durante um mês, e foi assim que foi feita a prova de carga para fazer a primeira cadeira paulistana. Agora você vê, é uma coisa, é um raciocínio que pode levar você a também dizer que o objetivo, se fosse o caso, não existe. Mas às vezes, como se fosse programa de televisão, você tem que aceitar o desafio. Então, vou te dizer qual seria. O objetivo supremo da arquitetura é exibir o êxito da técnica, na satisfação de necessidades e desejos. O desejo entra como a ideia, digamos, de beleza suprema na realização daquilo, entretanto, que se queria por necessidade, né? É isso, arquitetura é isso. A gente quis trazer esse trecho do documentário que a Joana Mendes da Rocha, outra filha de Paulo, filmou há quanto tempo atrás? Uns 5 anos, 5 anos. A gente mostrou no Casavogue Experience de 2016, eu acho, Mas ela estava filmando já um ano antes. E é muito linda essa história, e é a tua primeira peça de mobiliário, a Paulistano. Certo ou errado? Quem precisa de uma cadeira, mas você foi lá e fez, Acho a mais que foi linda. a primeira que eu fiz. E essa criação surgiu dessa provocação do seu amigo para se usar essa nova tecnologia que tinha sido lançada naquele ano? Ou foi feita para um projeto específico de uma arquitetura, de um espaço? Não, bom, eu agradeço muito estar aqui, antes de mais nada, a você, meus amigos que me convidaram. Peço desculpas pela ingenuidade desse filmezinho que vocês resolveram passar, não fui eu que montei isso aí, mas talvez seja interessante para quem está se iniciando no processo de trabalho, considerar o episódio. Isso foi em 1953, 54, 55. Vejam vocês, há mais de meio século atrás. Essa exibição, um tanto anedótica, da motocicleta, do cara que levou e da prova de carga, porque eu não comentei isso nesse filme, quero dizer agora a vocês. A prova de carga feita com 2 sacas de cimento, que são gabaritadas 60 quilos cada uma, 120 quilos, e os meninos passam. O que eu quis dizer é que se isso fosse feito na Itália ou em Milão, põe tudo à sua disposição, os maiores laboratórios, etc, etc. A precariedade do nosso país em relação à questão do desenho, pelo menos em 1950 e poucos. Para vocês verem como hoje estamos muito mais amparados, inclusive no episódio que está se passando aqui agora, né? Outro ponto interessante para chamar a atenção de vocês, enquanto iniciantes, talvez alguns, outros já... por que diabos isso foi feito, né? Foi uma encomenda de uma loja para quem eu trabalhava, para viver na ocasião, de decoração, e eu não iria fazer cadeira nenhuma até que encontrei o amigo e contei a história aí, para vocês verem. É muito interessante a questão com o índio, a ligação com o tecido indígena. Principalmente se vocês levarem em consideração o que talvez vai se mostrar agora, não sei, que tantos anos depois, sem me dizer nada no início, a minha filha, que é arquiteta, Nádia, resolveu e foi até uma tribo indígena e agora, mais de meio século depois, vai se produzir a capa, como vocês vão ver.
Esse é um episódio que estamos trazendo aqui para comemorar essa inauguração do desenho introduzido na indústria Porto Belo, etc, etc. Outros tempos, outros modos de trabalhar. Você vê que outros tempos, outros modos de trabalhar, mas sem estrutura, sem condições, vocês fizeram uma cadeira perfeita, né? E hoje em dia tanta gente reclama que não tem estrutura para fazer uma prova de carga, uma prova de resistência, mas porque as pessoas talvez não se dediquem como... Você tem que fazer o que está à sua disposição, com os meios que você tem. E vocês fizeram. E muita gente poderia fazer processos alternativos e não faz porque fica esperando o melhor dos mundos, o melhor momento, a melhor tecnologia, a melhor indústria para realizar. Mas a Paulistana é a prova de que é possível fazer uma cadeira perfeita, que ganhou prêmios, sem ter as condições ideais, digamos assim. Pode fazer de qualquer maneira, sempre, porque de fato o desenho é feito na imaginação. A rigor não precisa de nada. Basta você sentar na beira da calçada e você pode fazer um desenho. Eu vou dar a palavra à Naná, minha filha, que está realizando esse sonho inicial dessa cadeira, o aço como a última expressão da técnica. Né? E principalmente levantar a sabedoria do índio, que é uma maravilha, esse tecido de tucum, etc., que a política colonial sempre desprezou e o índio foi tido como ninguém, etc, etc. Tudo isso está contido na ideia de desenho. É na cabeça que você pega o índio e o aço e faz. Uma experiência, primeiro, maravilhosa, do ponto de vista só pelo fato de ter ido conhecer o Xingu e ver o que são os povos, os povos indígenas do Brasil, um deles, no caso, que foi o que eu fui visitar. Mas é muito emocionante, porque tem uma beleza muito maravilhosa nisso tudo, que está aí. Enfim, são os povos originários da nossa terra, eles estão aqui muito antes dos colonizadores chegarem. A gente está num momento da nossa história que é importante olhar para isso, a gente precisa valorizar a nossa história, a nossa cultura. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa e cheia de desafios, né? Porque não é que eu estava simplesmente indo buscar uma coisa sendo produzida por eles e mostrar para o mundo. Era um projeto que dependia um pouco da aceitação e vontade deles de participarem ou não, né? Porque não é uma coisa que eu levei e disse, então, não é uma mão de obra, e sim é um projeto em parceria. Então, esse cruzamento de conhecimento, isso foi muito rico, muito lindo. E ainda está em processo. A gente ainda não chegou no produto final. Essa imagem aqui é a nossa equipe, né? Que esse é o Cotia, que é o índio que nos levou para mostrar a mata. Rui Teixeira, que é o fotógrafo que nos acompanhou, da Casa Vogue. E o Itamar Secheto. Essa é uma imagem da aldeia, Camaiurá. Essa oca que está aqui no meio principal é a oca do cacique, Cotoque, que foi com quem nos convidou. O Cotoque que esteve no escritório do Paulo e antes, né? A gente aproveitou que ele estava no Brasil, estava em São Paulo e esse é o primeiro encontro. Isso, desculpa, é que a gente passou um pouquinho para frente. O primeiro encontro que a gente chamou do encontro entre caciques, que foi a presença do Cotoque no escritório do meu pai, para a gente conversar. Aqui, nós tramando como que seria como a gente ia fazer esse projeto e fazer ele acontecer. Aí a estrutura da Paulistano com uma capa foi para a aldeia antes de você chegar, né? Antes de eu chegar, exatamente. E aqui já é uma imagem do Rui, que o Rui fez de dentro da oca do cacique Cotoque, que nos recebeu. Essas são as nossas redes, a gente dormiu aqui, junto com eles aí. E um pouco essa imagem das redes, né, para a gente pensar que o Paulo, meu pai, diz que a imagem da rede como uma coisinha simples que apoia e pendura o corpo e só é muito bonito.
Aqui um pouco, isso é um novelo de buriti, que é colhido à mão, demora 1 mês para fazer esse novelo, porque o buriti é colhido na palmeira de buriti, fiado à mão, depois se transforma nesse modelo e depois é tecido em rede. É da folha da palmeira de buriti, da folha da palmeira. Eles secam a folha e desfiam assim? Desfiam e vão fiando à mão, é uma coisa maravilhosa. E vai, assim... Vai emendando uma folha na outra. Uma folha na outra com uma torção, assim. É muito delicado, é muito maravilhoso. Aí aqui, essa é a Caiti, que é uma das esposas do Kotok, que estava tecendo uma rede. E essa imagem que já é um gabarito feito por elas mesmas, as índias, a gente juntas pensou como que a gente pode fazer um suporte para poder tramar. Explica como é que elas fiam a rede em si. Elas tramam a rede. A rede em si é um processo, enfim, elas fazem isso há 1000 anos. É uma técnica que são 2 madeiras fincadas no chão com uma distância, que é a distância do que seria o comprimento da rede total, e que é a medida do próprio corpo, né? Enfim, então as redes variam de tamanho de acordo com quem fez. E elas vão tecendo o buriti na horizontal, esticando nessa madeira. Depois de feita toda essa parte horizontal, ela é tramada com algodão. Antigamente eles usavam o próprio buriti para tramar, e há muito tempo já o algodão já foi incorporado, e é um algodão comprado aqui, enfim, é industrializado, mas foi totalmente incorporado. E aí tem uma coisa das cores também, que é escolhido por elas, e isso entrou, ou seja, já há uma fusão, né, de técnicas ali acontecendo. E essa trama vertical trava isso, e depois ela só tira as madeiras e a rede está pronta. É feito um nó na ponta. As redes são muito lindas, aliás, eu não trouxe nenhuma imagem delas. O que eu queria acrescentar, posso? Pode falar, claro. É que, como eu fiz isso, inclusive prevendo que seria com essa capa feita pelos índios, um trabalho de 2 desenhistas, digamos assim, associados. Eu, arquiteto, formado aqui nas escolas de São Paulo, e os índios revelando isso que eu queria dizer a vocês. Eu espero que esteja revelando a vocês, ou lembrando, os grandes designers que são os índios. As ocas, as casas, são uma maravilha como construção. E a rede? Eles dormem na rede. O casal é uma resistência enorme, mais do que qualquer cadeira, em geral. Geralmente, se numa cadeira dessas puser 2 índios a se mexerem aí em cima, a cadeira arrebenta. Eles são excelentes desenhistas em tudo que fazem. E já que estamos numa festa da Porto Belo, não esquecer que, em tese, todos eles, inclusive aqueles indígenas, das civilizações indígenas da costa pacífica da América Latina, são ceramistas excelentes, maravilhosos. Cozinham em panela de barro feitas por eles. Cerâmica pura, é verdade ou não? Portanto, é preciso pensar nas coisas que já sabemos, só que não sabemos que sabemos, não sabemos convocar o saber que temos. Todos nós devíamos imaginar que nascemos sábios. Tanto assim que começamos a falar, apesar da idiotice do ensino, que a primeira coisa que faz na escola é dizer para as crianças: menino, cala a boca. É ou não é? Não pode ter falatório na sala de aula. É cortar a imaginação e a criatividade na origem. A grande questão para o futuro da humanidade, na minha opinião, é claro, é a educação. Só isso que eu queria. Nossa, essa merece uma... A educação é a salvação da humanidade, assim. É um caminho, temos que voltar para lá. Por isso, aprendemos com os índios, que estão aqui há tantos anos. E aí, Naná esteve... Não, mas foi interessante porque vocês fizeram essa... E houve essa troca
justamente, né, E aí, num da dado criança momento... ou do outro criador do outro lado, porque a Naná discutiu, no bom sentido, com algumas mulheres que se dispuseram a esse desafio, porque nem todas toparam, não é, Naná? Não, aliás, no começo algumas acharam que não, isso é muito difícil, não viu a menor motivo, por que eu vou fazer essa cadeira? Tá tudo bem, a gente faz as redes, tá tudo... mas aí algumas das mais jovens ficaram muito interessadas e eu levei um gabarito, isso é o resultado da nossa primeira viagem, né? Que é ainda em protótipo. Para continuar o projeto, eu tive que desenvolver um gabarito para que a trama pudesse ser feita, então, sem emenda, assim como são as redes. E aí, quando elas viram porque o gabarito... não tem costura, né? A rede não ela tem não poderia ter costura, porque é como você junção cortar no uma meio. malha de lã, ela vai desfiar totalmente, enfim. Então, tinha que ser uma coisa que fosse um novo bastidor, como seria o bastidor das redes delas, mas agora um bastidor para a cadeira. E aí, quando elas entenderam o que eu estava falando, elas ficaram muito animadas e quiseram muito ajudar e participar, e aí foi super legal, porque a coisa realmente E hoje aconteceu. elas têm quantos gabaritos lá? Ficaram 5 gabaritos desses. E tem 5 mulheres fazendo esse Tem trabalho? 5 casas fazendo. Elas geralmente têm feito em duplas, varia um pouco, mas são 5 ocas que se envolveram no projeto. E aí agora a gente está em fase, enfim, eu não trouxe as imagens dos protótipos finais, porque a gente ainda não pode mostrar, é surpresa, isso vai ser lançado daqui a pouco. Mas é um projeto muito maravilhoso, estou muito feliz de poder realizar. E como foi, Paulo, ter o envolvimento da sua filha nesse projeto? Bem, ela salvou a minha vida. A cadeira vai ser feita finalmente agora, graças a Nadiezhda. Eu tenho muito paixão por tudo isso. Gosto muito dessa minha colega. E vocês fizeram mais coisas juntos, né? Fizemos. Eu separei algumas coisas aqui que a parceria ou é essa que é total, eu me intrometi, como se diz, no projeto, né? Mas teve algumas outras coisas. Eu trouxe aqui algumas coisas, eu achei que era legal a gente falar sobre o SESC. A gente tem um trecho de uma entrevista que eu fiz ao Paulo quando o SESC foi inaugurado, e a gente editou o trecho que fala do mobiliário do SESC. Douglas, passa para a gente, por favor. E eu agradeço a Casa Vogue, que foi quem produziu esse vídeo e nos cedeu esse pequeno trecho para contextualizar aqui o projeto que se segue depois com a Naná. Esse andar, ao contrário, é todo livre, ó. É continuação da piscina. O mais interessante, na minha opinião, de tudo isso, como diversão e educação, é como se você estivesse flutuando dentro da cidade, não é? Particularmente esses que você está vendo agora, foram desenhados para aqui. Isso é chapa dobrada, que é uma técnica industrial muito vulgar hoje em dia. Sim, isso aí oferece variantes, esse desenho que vocês chamam design, que quer dizer desígnio. Qual é a sua intenção? Então você pode repetir a intenção em algumas variantes, e é o que você está vendo aqui. Isso é uma mesa que nunca balança como as outras, né? Nunca fica manca. 3 pontos é sempre um plano perfeito. Como essas colunas eram do prédio antigo, elas aparecem, então você tem que matá-las de algum jeito. Ou aproveita, por exemplo, nesse caso assim, que para computadores, etc., é muito agradável, né? Aqui nós usamos os 4 pilares para fazer a laje e não fizemos a de cima, que já deu um pé direito mais alto para a exposição. Essa é a biblioteca, então, as cadeiras que já estão desenhadas, ó. Essa é dos anos 50, então tem o novo e o vecchio. Quer sentar? É falar comigo. Tem que fazer uma cadeira de porcelanato agora. Uma cadeira? É. Ó, é um desafio. Pode ser um desafio interessante.
Bom, eu quis mostrar um pouco o projeto do SESC, que não é um projeto do qual eu participei totalmente, mas eu acompanhei um pouco como estudante de arquitetura. É o Sesc 24 de maio, eu acho que Sesc eu falei 24 só de Sesc, maio, mas 24 isso. de maio em São Paulo. E o projeto do SESC é do meu pai em parceria com o escritório MMBB de arquitetura. E a Marta foi muito gentil comigo de me deixar acompanhar, de certa forma, o processo de desenvolvimento desse mobiliário, mas como aprendizado mesmo, como aula. Então aqui estão alguns, eu não sei, pai, você pode me dizer como chama esse apoio? É uma espécie de cavalete de obra de 3 pés, que foi o ponto de partida para o desenho das mesas. Tem um nome esse Eu cavalete não sei na como obra? chama. O famoso tripé é uma das máquinas simples mais importantes, porque 3 pontos determinam um plano. Ou seja, tudo que tem 3 pés nunca é manco ou mambembe. É perfeito. É um instrumento fundamental na técnica inventada pelo homem. É uma das máquinas simples mais notáveis, o tripé. Bom, então essa mesa tem tripé e 3 pontas. Tem 3 pontos e tem várias variantes dessa mesa. Isso é uma maquete, aquilo já é um protótipo. Aí tem as variações, às vezes tem 4 pés, mas enfim, para dizer que parte desse princípio de que 3 pontos bastam para você determinar um plano. Aqui já são os bancos, que a ideia é que são bancos sempre coletivos, né, para uso em várias pessoas, é um lugar de grande circulação de gente. Então tem essa coisa da estrutura ser super resistente. Isso é uma coisa interessante, porque foi pensado para não ter sobra de material, né, no desenvolvimento desses assentos com chapa. Bem, de aço. a rigor, hoje a indústria não tem sobra de nada, porque tudo é reciclado. Né? Não há esse problema, está resolvido. Ou deveria ser, né? Você não vai mostrar aqueles pisos de cerâmica? No final, calma. Vamos? Não, porque está muito demorado. Vai logo para aqui. Eu vou Mostra a cerâmica e pronto. Tem só Depois disso, nasce o concurso para os assentos da Paulista, não é isso? Então Isso é vamos importante falar, que foi com a Naná. um teste de prova. Eu vou passar mais rápido, então. Teste de prova, não teve saco de cimento, Não, foi a própria aqui já pessoa. é indústria, prototipia, era mais para mostrar que as coisas têm processos, né? Vai e volta, testes. E as cores, lindas também cores essas lindas. cores. Não quer falar das cores, Não né? quer. É para ver. Tem que ir lá no Sesc, viver esse espaço. Vale a pena visitar que o é um Sesc. espaço cultural aberto ao público, isso é muito interessante. Nem todas as atividades são abertas, né? É porque o Sesc é um clube para os comerciários, Mas os espaços tem são áreas todos comuns, abertos é. ao público. Vai. Mobiliário aplicado no espaço. Aqui a minha módica participação, o meu banquinho na biblioteca infantil, também é de chapa dobrada. E, por fim, a gente tem esse projeto que eu fiz com meu pai também o ano passado, que foi um concurso para um mobiliário da Avenida Paulista, que é um pouco um desdobramento do raciocínio do mobiliário do Sesc, que tem essa coisa de ser um mobiliário público para muita gente. Isso era um banco de 6 metros, que acomodava 10 pessoas, isso são maquetes. E isso está em produção, hoje está em prototipia e talvez a gente vá lançá-lo em breve. Pelo Instituto IAD. Adriana Bianchi, do Instituto IAD. A gente está nesse processo de prototipia e eu ainda não posso contar nada sobre lançamentos. Não dá para saber. Mas vai ser instalado ao longo da Paulista? Não, a gente vai apresentar primeiro num evento fechado e a ideia é tentar comercializar isso como mobiliário urbano. E aí vem... Por último, eu separei o ladrilho, que foi um ladrilho que meu pai desenhou. Agora o senhor... Agora você pode contar. Tá aí. É para ver, não tem o que falar. Olha. Mas
Esse piso é um desenho seu, que fez parte da arquitetura dessa casa. É uma coisa muito simples, mas é interessante. Porque o desenho é grande, porque é feito com 4 peças é que faz o desenho. 4 idênticas, né? É que eu acho que o que é Triângulos interessante. idênticos. A peça básica é, na diagonal, 2 cores. E com isso você consegue montar. Naquela época não existia cerâmica ainda de 1,20 m por 1,20 m, como vocês estão falando. Então isso há 30 anos atrás, nós fizemos com 4 peças pequenas, um desenho grande. E o É isso aí. material aqui, qual que é? O material da... Bom, do não é piso? cerâmica propriamente, é o chamado ladrilho hidráulico. Certo. Mas tem o mesmo sentido é grande. quanto técnica, acabamento, desenho, etc. E agora vocês vão poder desenhar algo em uma lastra de quanto no máximo? Ela pode ter 2,80 2,40 por 1,20, é isso? 1,60 por 2 3,20. 3,20 por 1,60. Eu ouvi até que era 1,80 que também dava, por exemplo. Então, Então, portanto, o desafio agora é outro. Se antes, na época, era fazer uma peça menor parecer maior, hoje a gente vai ter que pensar qual será o desafio interessante com essa tecnologia que está aí à nossa disposição. que vai ser muito divertido Com certeza. criar. Com prova de peso, tudo, hein? Sim. Muito bom tê-los. Tem uma próxima imagem que é uma outra na casa. verdade, eu trouxe uma imagem da Casa Gerace, que é um projeto Não, mas onde meu pai vários também usa projetos, ladrilho. Aqui meu pai é usa outro muito ladrilho. Aquela em vários casa do projetos. Pacaembu também tem Sim. ladrilho. Esses são com de... bastante não é cor. desenhado por ele, né? Essa é uma técnica muito antiga, qualquer cidade nossa do interior, as casas, os bares, são todos, o piso é tudo disso, assim, né? Não é nenhuma novidade. E A agora, graça é você adotar. e agora vamos adotar, porque a Porto Belo é a primeira no Brasil e segunda no mundo que vai ter esse maquinário para fazer uma lastra dessa proporção. Então, é também a ponta do iceberg da indústria do porcelanato hoje. E o desafio está dado. Agora, a gente espera 2021 para a próxima Revestir, ver a coleção de vocês. Queria agradecer mais uma vez a participação, agradecer a disponibilidade de tempo e ter aceito esse desafio que a Porto Belo colocou. Vai ser incrível. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço muito também, muito obrigado a vocês. A Naná.